Ah, bom dia, eu vou apresentar agora o meu projeto de mestrado, a defesa dele, do trabalho que a gente realizou nesses últimos 2 anos, e o título dele é Análise da Dinâmica Orbital de Sistema Planetário em Estrela Binária Descoberta por Microlente. Eu sou o Christian e eu fiz esse trabalho sob orientação do professor Altair Holmes Júnior. Ah, o objetivo desse trabalho, eu vou um sumário aqui do que da minha apresentação. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos do trabalho, vou falar sobre exoplanetas e a técnica de detecção, falar sobre microlentes gravitacionais e falar um pouco sobre mecânica celeste, a modelagem usada, nós apresentar os resultados e as conclusões que obtivemos desse trabalho. Então vamos à introdução. Nosso objetivo é fazer uma análise da dinâmica orbital de exoplanetas orbitando o sistema binários, mas especificamente aqui os descobertos pelas técnicas de microlentes gravitacionais. Porque as técnicas de microlentes gravitacionais, elas são detecções do tipo single epoch, e por serem detecções do tipo single epoch, você não consegue, a partir de da detecção, definir com precisão a dinâmica orbital do sistema. Então, a gente pretende criar um modelo para poder analisar a dinâmica orbital desse tipo de sistema. E para isso, a gente vai realizar simulações para poder refinar os parâmetros apresentados pela literatura, criando um mapa de estabilidade para poder fazer a análise desses parâmetros. E agora aqui eu vou falar sobre o centro do trabalho, que é o exoplanetas, né? O objeto de nosso estudo. Os exoplanetas são planetas que são encontrados fora do sistema solar. A detecção de exoplanetas, ela acontece na maior parte das vezes de maneira indireta, porque como o planeta ele tem um brilho muito fraco em relação à estrela que ele orbita, você precisa de técnicas muito específicas para ser capaz de ver o planeta diretamente. E essas técnicas, então, vão detectar o planeta pela sua influência gravitacional ou pela sua própria sua influência no brilho da estrela. O primeiro exoplaneta foi detectado em 93 pela técnica de pulsar time, e desde então a gente já descobriu mais de 6.000, e essa parte de estudo de exoplanetas, ela é uma parte importante para você entender a formação de sistemas planetários, porque aí você encontra sistemas planetários que vão se configurar de uma maneira diferente do próprio sistema solar. E por que que a gente está interessado também em sistemas binários? Porque os sistemas binários, que são sistemas onde você tem duas estrelas que estão ligadas gravitacionalmente e orbitando um centro de massa comum, eles representam uma boa parcela dos sistemas estelares da nossa galáxia. Então, essa parte de estudar a dinâmica orbital de planetas em sistemas binários é importante para poder entender essa parte, toda a parte da ciência de sistemas planetários. Agora aqui eu vou falar um pouco sobre as técnicas de detecção. Existem várias técnicas, as 4 técnicas com maior resultados até agora são as 4 que eu vou apresentar aqui agora. A primeira é o trânsito. O trânsito ele parte da ideia de que o planeta que está orbitando a estrela, ele vai passar em frente à estrela em relação ao nosso ângulo de linha divisada. Então, ele vai passar em frente, quando ele passar, ele vai reduzir o brilho da estrela, ele vai gerar uma pequena redução no brilho da estrela. Então, cada vez que ele passa, ele tem uma pequena redução, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, você tem uma queda no brilho da estrela. A microlentes parte pelo ponto de você detectar o exoplaneta através do fenômeno de lentes gravitacionais. O fenômeno de lentes gravitacionais é quando o campo gravitacional de um objeto massivo ele desvia o raio de luz de um objeto ao fundo. A velocidade radial é detectar o planeta pela presença dele em torno da estrela, ele gera um movimento da estrela, faz com que o brilho dessa estrela ele tenha um pequeno efeito Doppler. Aí esse efeito Doppler, a partir desse efeito Doppler, a gente consegue detectar a presença do planeta. E por último, a gente tem o imageamento direto, que é uma das técnicas que a gente consegue ver o brilho do planeta diretamente, mas para essa técnica a gente precisa fazer uma coronografia para retirar o brilho da estrela e então conseguir ver o brilho dos planetas, como está aqui nessa imagem aqui. A, a maior parte dos exoplanetas são detectados por essas 4 técnicas. Como vocês podem ver aqui, temos uma distribuição dos exoplanetas detectados nos últimos 30 anos, de acordo com cada técnica. Então, você tem uma grande parte de detecção por trânsito, por velocidade radial, e aqui microlenteamento e imaginamento direto, representando uma fração desses planetas.
E aqui a gente tem a, a detecção, a relação da massa e semi-eixo desses objetos, detectados por cada técnica. Como vocês podem ver, o trânsito, o trânsito, ele favorece a detecção de planetas próximo da estrela. Se você olhar aqui nessa parte aqui, a maior parte dos planetas são detectados aqui abaixo de uma unidade astronômica de semi-eixo. A velocidade radial, como ela depende da distância do planeta e da massa dessa configuração, você acaba detectando planetas com massa ou massa muito alta ou massa muito baixa, muito baixa. Então você tem essas duas concentrações de detecção. O microlente acaba sendo uma vantagem porque a microlente, ela, em relação a isso, porque ela não depende da configuração orbital do sistema. Então você acaba detectando aqui, você tem uma detecção mais uniforme em relação à massa e semi-eixo. O imaginamento direto, ele favorece detectar planetas longe da estrela, por causa da questão que você precisa eliminar o brilho da estrela, então planetas mais longe é mais fácil. Apesar dessa limitação quanto à dinâmica orbital do sistema, a velocidade radial e o trânsito, elas permitem você definir o período orbital dos planetas. Porque como você faz várias detecções, então você vai ter a velocidade do planeta, então, e você vai ter o período orbital, com isso você consegue identificar melhor os elementos orbitais do sistema. A detecção por microlente, como ela é uma detecção single epoch, ela só nos permite encontrar a massa e a distância relativas desses corpos celestes. Então a gente encontra uma massa e uma distância relativa para o planeta. A gente não consegue determinar o período orbital e então entender a dinâmica orbital desse sistema por completo. Então, o nosso objetivo aqui é desenvolver uma metodologia para poder para poder descrever essa dinâmica orbital. Ok, e agora eu vou falar aqui um pouco do que é lentes gravitacionais e microlentes gravitacionais. A lente gravitacional, como eu disse, ela é caracterizada pelo evento em que um raio de luz emitido por um objeto posicionado atrás de um corpo massivo, ele vai sofrer um desvio nessa trajetória, gerando um efeito similar a uma lente, um efeito de lente. E o modelo mais simples de lente é o modelo de lente singular, é onde você vai ter uma fonte e apenas uma lente. Então você vai ter um objeto massivo, uma estrela, um outro objeto celeste no fundo. Esse objeto massivo ele vai passar na frente do objeto e vai desviar esse raio de luz, gerando o efeito de lente. Efeito de lente. Quando a fonte e o objeto estão perfeitamente alinhados, você tem a formação de um anel de magnificação, como está representado nessa imagem aqui. Então, a fonte e a lente estão perfeitamente alinhadas, você tem a formação do anel. Se a fonte e a lente elas não estiverem alinhadas, aí você tem esse efeito onde você vai ter a formação de múltiplas imagens, duas imagens como aqui. No caso de lentes gravitacionais para objetos massivos, você consegue, na fotometria mesmo, assim, na própria imagem, ver esse efeito de lente. Por exemplo, aqui a gente tem uns clusters de galáxia, então você consegue ver aqui, ó, essa formação de várias imagens, porque aqui é um sistema de múltiplas lentes. Formação de várias imagens. No caso de microlentes, como a massa dos objetos envolvidos é muito é, é relativamente pequena, você não vai ter isso. A única coisa que você vai detectar é uma magnificação do brilho da fonte. Então você vai ter a fonte, e vai acontecer o evento de microlentes, então você vai detectar a magnificação da fonte. Aqui eu tenho um exemplo de um evento de microlentes detectado pelo Google. Então você tem os pontos pretos são os dados obtidos e o ponto e a linha roxa é um modelo de magnificação, então magnificação esperada. Outra coisa que acontece é que os objetos estão em movimento, então você vai ter um início aqui do evento, onde você tem uma pequena magnificação, você vai chegar num pico e depois ter uma queda. Então, esse seria o evento de uma lente singular para microlentes. Então, a única coisa que a gente detecta é a magnificação. No caso de múltiplas lentes, a gente vai detectar a magnificação. Só que quando você tem múltiplas lentes, você pode ter três tipos de topologia para representar esse sistema. Você vai ter uma topologia do tipo aberta, onde você tem
Duas lentes, você consegue separar o efeito das duas lentes como se elas fossem duas lentes separadas. Você pode ter uma topologia ressonante, onde ela não, esse efeito de lente ele não é totalmente separado, e você tem a fechada, onde o efeito das duas lentes ele é combinado. E essa topologia ela vai depender da separação entre os objetos, que está esse S aqui, e da razão de massa deles. Então, é por isso que a gente acaba conseguindo definir esses dois parâmetros muito bem. E aqui eu trago a curva de luz que a gente que vai se observar para uma detecção de exoplanetas. Essa curva aqui é um exemplo de uma publicação. Então, essa curva de luz, ela, ela vai ter aqui os dados obtidos para diferentes telescópios, e você vai ter aqui os momentos de magnificação. Se fosse uma lente singular, você teria apenas esse pico. Como ela tem esse segundo pico aqui, ó, que a gente chama de anomalia, ela indica que você tem mais de uma lente. Mais de uma lente. Então, a detecção do exoplaneta por microlente acontece quando você tem uma formação de anomalia. A formação de anomalia. No caso do exoplaneta, publicado no artigo do Kuang, você vai ter, eles têm essa curva de luz aqui, ela não teve uma magnificação muito grande, então você acaba não sendo tão claras as anomalias. Então você consegue detectar, eles fazem a análise e você tem essas três anomalias. Essas três anomalias, indicando que esse sistema ele é composto por mais de duas lentes. Aí eles fazem o trabalho de análise e redução dos dados e eles encontram quatro soluções possíveis para o sistema. E aqui eu apresento as quatro soluções que eles encontraram para o sistema. Aqui você tem a solução A, B, C e D, que foram as quatro soluções que eles encontraram. E uma coisa interessante é que a solução B e a solução A, elas vão ter possíveis interpretações para o tipo de órbita do planeta diferente. Então, o, isso foi um dos motivos da gente escolher primeiro esse sistema. E aqui são os parâmetros físicos que ele obteve. Você tem a massa da estrela principal, a massa da estrela secundária, a massa do planeta, a distância da estrela até a estrela principal, da estrela secundária até a estrela principal, e a distância do planeta até a estrela principal. E esse φ aqui é o ângulo formado entre a posição do planeta e a posição da estrela secundária. Esses dados aqui são dados todos em função da estrela principal. Então você tem esse φ, que é o ângulo formado entre a posição dos dois. Então, esses aqui são a base do nosso trabalho, sim, o objeto de estudo do nosso trabalho e como ele foi identificado e analisado. Agora eu vou entrar na fundamentação teórica do meu trabalho. A base da fundamentação teórica do meu trabalho é a mecânica celeste, porque o estudo de mecânica celeste a gente estuda a gente estuda a dinâmica orbital do sistema. Historicamente, a dinâmica celeste começa com Kepler, quando ele descreve as órbitas do sistema solar. E lá ele vai determinar os elementos orbitais keplerianos, os elementos orbitais keplerianos. Aí depois você tem, a partir das leis de Newton, você tenta explicar a dinâmica desse sistema através de forças. Então, o problema de dois corpos básico, ele é um sistema onde você tem dois corpos e a única força atuando entre eles é a força gravitacional. Para esse tipo de sistema de dois corpos, você consegue ter uma solução analítica da, para o sistema, então, e essa solução analítica permite a gente descrever essa órbita ao longo do tempo. Essa órbita ao longo do tempo. Então, quando você tem a posição e a velocidade do planeta, você consegue, então, analiticamente solucionar esse problema, e essa posição e velocidade vai gerar um conjunto de elementos orbitais, e no caso do problema de dois corpos, essa relação é unívoca. Tendo os elementos orbitais, você consegue achar o vetor de estado. Tendo o vetor de estado, você consegue achar os elementos orbitais. O que são os elementos orbitais, né? Os elementos orbitais, eles vão ser o que vai caracterizar a órbita daquele sistema. Primeiro, a gente tem elementos orbitais que caracterizam a geometria da órbita.
que é o semi-eixo e a excentricidade. Ele vai dizer o quão longe de um círculo ou próximo de um círculo aquela órbita é. Você tem a anomalia verdadeira, que ela é o ângulo que nos dá a posição do planeta. No caso no caso que desses elementos orbitais que eu separei do lado de cá, eles são os elementos orbitais que eles nos indicam a posição no espaço da órbita. A posição no espaço da órbita. Então você vai ter a inclinação da órbita, a longitude do nosso ascendente e o argumento periástro. A gente define um plano referência e a partir desse plano referência a gente determina essa posição da órbita no espaço. Ok. O próximo passo, então, se a gente solucionou o problema dos corpos, seria solucionar um problema onde agora você tem mais corpos. Então a gente entra na questão do problema de N corpos. Novamente, a gente constrói um sistema onde as forças gravitacionais são as únicas forças atuando para vários corpos, e você pega e tenta solucionar essa equação aqui. Essa equação. Na área de mecânica celeste, a gente é comum reescrever essa equação a partir de uma posição em relação a um corpo central. Então você fica com essa equação. O problema é que esse tipo de equação, ela não tem solução analítica para todos os casos. Você só tem solução analítica para casos específicos. Então você acaba tendo que resolver esse problema de maneira numérica. Então, para alguns casos, você vai ter solução analítica, para o resto, você acaba tendo que solucionar por análise numérica. E, e quando você tem mais de um corpo, você não tem uma órbita, um vetor de estado e uma órbita definida, porque você pode construir elementos orbitais para em relação a qualquer par de corpo do sistema. Então você vai ter um vetor de estado relativo também. Você vai ter esses elementos relativos a qualquer um dos pares do sistema. E além disso, você pode ter vários tipos de órbita. Você vai ter uma órbita, por exemplo, do tipo P, que é quando o planeta ele orbita as duas estrelas ao mesmo tempo, ou uma órbita do tipo S, que é quando o planeta orbita apenas uma das estrelas. Então, essa seria a fundamentação teórica, a mecânica celeste, a parte do estudo dinâmico orbital, e agora a gente vai falar do nosso modelo. Nosso modelo consiste em fazer uma análise bayesiana a partir de uma análise bayesiana para poder tentar encontrar quais os parâmetros são mais prováveis considerando a dinâmica orbital do sistema. A teoria bayesiana, ela parte da ideia de você calcular a probabilidade de uma hipótese dado um conjunto de dados. Então você vai ter um conjunto de dados e a partir desses dados você calcula a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Então você constrói a Bayesiana da seguinte maneira. O primeiro termo importante da Bayesiana é o prior, que é esse termo aqui, ó, PHI. Ele é a probabilidade da nossa hipótese ser verdadeira independente dos dados. Então eu tenho uma hipótese, eu vou testar se ela é verdadeira independente dos dados. Eu vou ter ela é independente dos dados. Não importa o dado inicial que eu tenho, essa hipótese, a probabilidade dela ser verdadeira. Você vai ter a verossimilhança, que ela representa a probabilidade de os dados serem obtidos caso a hipótese seja verdadeira. Caso a hipótese seja verdadeira, ele é representado aqui pelo PDHI. E por último, a gente tem a verossimilhança global, que ela é ela é a probabilidade dos dados serem verdadeiros, mas a gente pode simplificar ela como um termo de normalização, como um termo de normalização, que é esse PDI aqui, você calcula ele como termo de normalização. E o posterior, que é o nosso interesse, ele é a probabilidade da minha hipótese ser verdadeira condicionada aos dados, que é esse PHIDI. No caso do nosso trabalho, a gente tem o interesse em encontrar os elementos orbitais, e refinar os parâmetros físicos, dado pela literatura. Então, ele se torna aqui. Ele se torna essa equação aqui, ó. E o nosso dado que a gente está inserindo é a condição de estabilidade. O nosso dado é a condição de estabilidade. Então, os nossos parâmetros que a gente vai testar probabilidades, para o parâmetro seria a massa e as posições, e os elementos orbitais. Então, agora eu vou descrever o nosso prior, a construção do nosso prior. O artigo do Kuang, ele nos dá os parâmetros físicos do sistema. Então, ele dá, como eu tinha mostrado essa tabela anteriormente, ele nos dá essa tabela. Porém, ele nos dá apenas as incertezas. Ele não nos dá
uma distribuição de probabilidade desses dados. Eles não dá apenas o valor médio e as incertezas. E a gente, para construir o prior, a gente precisa construir uma distribuição de probabilidade. A gente precisa construir uma distribuição de probabilidade. Como a gente não tem essa distribuição de probabilidade, a gente precisou construir uma distribuição que representasse essa incerteza e esse valor médio. Para isso, a gente calcula um desvio padrão. E a partir desse desvio padrão, a gente vai construir a nossa distribuição. Como ele não define o prior, a gente encontra também outra questão a ser resolvida. Que tipo de distribuição de probabilidade é, é esse dado? Esse dado. Então, a gente decidiu testar dois tipos de distribuição de probabilidade. O prior uniforme, que ele é a situação onde todos os parâmetros físicos dentro desse valor, dessa incerteza são igualmente prováveis. Seria, então, o caso onde nenhum dos parâmetros é favorecido. E o segundo caso é o prior gaussiano, onde a gente concentra essa distribuição no... A gente concentra essa distribuição próximo ao valor médio. Próximo ao valor médio. Então, para construir essa distribuição uniforme, a gente pegou o desvio padrão calculado a partir das incertezas, calculou aqui os novos limites através dessa relação aqui. Então, a gente construiu uma distribuição uniforme com os limites A2 e B2, que representa esses dados, a probabilidade desses dados. E para a gaussiana, a gente usa o desvio padrão e o valor médio dado pelo artigo e constrói uma gaussiana. Então, aqui, a gente tem esses limites para distribuição uniforme e os limites para a distribuição gaussiana. Quando a gente faz a distribuição gaussiana, a gente encontra um pequeno problema, porque a gente vai, como ela é uma gaussiana, ela vai até mais infinito e menos infinito, você acaba encontrando valores de massa negativa. Então, a gente acabou pegando só os valores positivos da distribuição, porque uma massa negativa não faz sentido físico. Então, a gente acabou pegando só os valores positivos. Então, essa distribuição, ficamos com essa distribuição que começa em valores muito próximos de zero. Essa foi a construção dos priors dos parâmetros físicos. O prior dos elementos orbitais é onde a gente vai ter que adicionar algumas hipóteses ao modelo. Porque os elementos orbitais são o semi-eixo, a necessidade, inclinação, argumento do peristático, longitude do nó ascendente e a anomalia verdadeira. Então a gente precisa, para construir esse prior, fazer algumas hipóteses. A primeira hipótese que a gente passa é considerar que o plano da órbita é perpendicular à linha de avisada. Porque aí as posições relativas dadas pelo artigo se tornam as posições do planeta e da estrela. A segunda hipótese que a gente faz é pensar em órbitas iniciais circulares. Circulares, porque aí a nossa excentricidade se torna zero, e o nosso argumento do periastro se torna indefinido. Outra hipótese que a gente faz é órbitas coplanares, porque aí a nossa inclinação vai ter dois casos, I igual a zero e I igual a 180, que vão representar órbitas prógradas, para o caso da inclinação igual a zero, e órbitas retrógradas, para o caso da inclinação igual a 180. E a longitude do long distance torna definido. Com isso, para o prior dos elementos orbitais, a gente reduz o nosso conjunto de parâmetros para as massas do sistema, o semi-eixo da órbita, a inclinação e a anomalia verdadeira. Porém, a outra questão que tem que ser levada em conta é a dinâmica possível. Então, a gente pode ter órbitas do tipo S e órbitas do tipo P. Para órbitas do tipo S, os parâmetros físicos vão se tornar, nesse nosso modelo, diretamente os parâmetros orbitais, os elementos orbitais. Então, a posição da estrela em relação à massa principal, massa da estrela principal, se torna o raio da própria órbita. O φ se torna a anomalia verdadeira e a posição da estrela secundária em relação à estrela principal se torna o raio da órbita da estrela secundária, para na órbita do tipo S. E isso gera, então, que a distribuição de probabilidade dos parâmetros da estrela, os parâmetros físicos do artigo e dos elementos orbitais são iguais.
são a mesma. Como vocês podem ver aqui, as distribuições são a mesma. Para a órbita do tipo P, a gente precisa fazer uma transformação. Por quê? Porque os dados do artigo são dados em função da estrela principal. E no caso da órbita do tipo P, a gente quer os elementos orbitais em torno do centro de massa do sistema. Então, a gente, utilizando essas equações apresentadas aqui, a gente faz as transformações e determina agora esse R2, que vai ser o raio da órbita do planeta em relação ao centro de massa, esse R1, que é o raio da órbita da estrela em relação ao centro de massa, e o φc, que é esse ângulo em relação à medida aqui entre essas novas posições, ele vai se tornar a nossa anomalia verdadeira. E isso gera o fato de que, para a posição, para os parâmetros físicos, o prior dos parâmetros físicos e o prior do raio da órbita do planeta, eles não vão ser idênticos. Aqui você tem essa. Você consegue ver aqui. Ops, você consegue ver aqui que você perde essa uniformidade que tinha aqui nas regiões aqui mais próximas dos limites. Com isso, a gente vai ter um prior multidimensional, que ele vai depender de vários parâmetros. Como eu disse, ele depende das massas do sistema e das posições. Então, eu peguei, fiz um gráfico bidimensional aqui que da população desses elementos orbitais. Então, aqui a gente vai ter essas regiões onde vai ter a maior concentração das combinações dos elementos. E você pode ver que, quando você coloca até no número dimensional, o prior para a posição e o prior para o semi-eixo, você consegue perceber uma diferença. E aqui é o prior gaussiano bidimensional. No caso do gaussiano, devido à concentração dos elementos da posição, não há uma variação tão visível quanto no caso do prior uniforme para o semi-eixo. E agora a gente tem que construir a nossa verossimilhança, que vai ser a probabilidade de ser estável dados os parâmetros físicos e os elementos orbitais. Para construir a verossimilhança, é onde a gente vai fazer a nossa integração. A gente faz essa integração por um período de 10 mil órbitas. A ideia de usar 10 mil órbitas é para tentar manter de modo que todas as simulações tenham um tempo normalizado de simulação. No caso, a gente considera o período de 10 mil órbitas. A gente define também que vai ser estável o sistema que sobreviveu a uma excentricidade final menor que 0,8. É o sistema que tem uma excentricidade final menor que 0,8, após essas 10 mil órbitas. E a partir disso a gente vai construir um mapa de estabilidade. A escolha de uma excentricidade de menos 0,8 é porque a gente está começando de uma. Primeiro, porque ele tem que estar orbitando, que é a nossa tese principal, é que ele está orbitando a estrela, né? Ele está preso gravitacionalmente. E a gente coloca menos 0,8 porque, para um sistema que começa com órbita circular, chegar a uma excentricidade de 0,8, ele já está escapando. Então a gente não precisa chegar até no 1. E a gente vai construir o nosso mapa de estabilidade. Para construir o nosso mapa de estabilidade, a gente vai usar o Rebound. Rebound ele é uma biblioteca Python utilizada bastante em dinâmica orbital para você estudar um problema de N-corpos. E ele aceita dois tipos de condições iniciais para você poder fazer esse cálculo da dinâmica orbital do sistema. Ele aceita a condição inicial do tipo vetor de estado ou do tipo elementos orbitais. Então, no nosso caso, a gente vai ter como condições iniciais para o nosso modelo os elementos orbitais. A gente começa dos elementos orbitais. Por quê? Porque o artigo não nos dá o vetor de estado. Não nos dá o vetor de estado. Então, a gente precisa pensar um jeito de começar nossas simulações. A gente escolheu começar pelos elementos orbitais baseado nas nossas hipóteses de órbitas coplanares e excentricidade igual a zero. E aqui eu tenho a distribuição de excentricidade dos planetas conhecidos, que é um dos argumentos que a gente usa para reforçar a ideia de começar com a excentricidade próxima de zero, como um bom modelo inicial. Por quê? Porque se você olhar a distribuição de exoplanetas, a maior parte deles vai ter uma excentricidade muito próxima de zero. Esse gráfico ele é em escala logarítmica, então você vai ter tipo, cerca de quase 3 mil planetas com excentricidade próxima de zero aqui no zero,
E aqui você a maior parte deles vai estar entre 0,1. Então, uma órbita circular como parâmetro inicial acaba sendo um bom modelo, um bom modelo. Com isso, a gente vai ter construído nosso mapa de verossimilhança, que ele vai nos dar a probabilidade de estabilidade do planeta dado aquele conjunto de parâmetros. Então, aqui é um gráfico bidimensional, onde essas cores, a cor mais próxima do amarelo e mais claro aqui, representam a região onde você tem uma maior probabilidade de estabilidade para um dado conjunto de parâmetros. Então, você vai ter aqui a massa e a posição do planeta. Aí, nessa região aqui vamos supor que, por exemplo, aqui de posição do planeta 4 unidades astronômicas e massa 4,2, você vai ter essa probabilidade de estabilidade. Então a gente constrói esse mapa de estabilidade. A partir de agora, do nosso verossimilhança e par construído, a gente calcula o nosso interesse desse trabalho, que é a probabilidade dos elementos orbitais condicionada à estabilidade, que é o posterior. Para isso, a gente faz uma multiplicação matricial, a gente faz uma multiplicação matricial, em que a gente multiplica todos os parâmetros em todas as dimensões, e a gente consegue o nosso posterior. Nosso posterior. E aqui eu tenho um exemplo dos nossos postérios calculados. Aqui eu tenho o posterior para um caso gaussiano, e aqui eu tenho o posterior para o caso uniforme. E a região mais clara representa a maior probabilidade daquele parâmetro existir, dada a condição de estabilidade. Outra parte importante da teoria bayesiana é a nossa capacidade de fazer uma marginalização. Como eu disse, eu tenho seis parâmetros, então, iniciais. Seis parâmetros. E eu quero saber a probabilidade de um desses parâmetros. A marginalização, ela me permite calcular a probabilidade de um desses parâmetros. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui e calcular a probabilidade da massa do planeta, dada a condição de estabilidade. Dada a condição de estabilidade. Então, eu posso usar a marginalização para calcular a probabilidade da massa do planeta. Além disso, tendo esse dado marginalizado, eu posso calcular o valor esperado, o valor esperado para esse dado, definir um desvio padrão sigma e com isso criar um intervalo de confiança para aqueles dados, e desse intervalo de confiança, desse valor esperado, eu consigo estimar o valor do meu parâmetro. Então, eu fiz isso para encontrar o valor estimado para os meus parâmetros físicos dos sistemas e elementos orbitais. Aqui eu trago aqui de exemplo a, eu posso a massa do planeta. Com isso, dada essa fundamentação teórica, o nosso modelo, eu fiz as simulações e agora eu vou apresentar os resultados obtidos a partir do nosso modelo. Eu vou apresentar os resultados primeiramente, para cada solução. Aí eu apresento primeiro para as órbitas do tipo prógrada e depois eu apresento para as órbitas do tipo retrógrada. Aqui eu trago os gráficos para os resultados. Aqui eu já tenho os resultados marginalizados para cada um dos parâmetros de interesse, onde a linha vermelha representa o meu prior, a linha verde representa o meu posterior e a linha azul pontilhada representa a verossimilhança. Nesse aqui, eu tenho nesse gráfico primeiro aqui a massa da estrela principal, que é um dos meus parâmetros de interesse, a massa da estrela secundária, que é o outro parâmetro de interesse, e aqui a massa do planeta. No caso da solução A, prógrada e prior uniforme, a adição da condição de estabilidade ela não gera uma variação significativa do prior. Então, como vocês podem ver aqui, nessa aqui, nota-se clara aqui, não há uma variação significativa do prior. Então, para a massa, usando o nosso modelo, a gente não consegue refinar o parâmetro de massa do sistema. E agora aqui eu tenho para o semi-eixo, que é meu parâmetro de interesse, e para a posição, dado prior uniforme. Então aqui você consegue ver que a adição de condição de estabilidade gera um efeito significativo no prior. Quando você vê aqui o gráfico do posterior, essa linha verde aqui, o gráfico do posterior, o resultado final ele é bem diferente do nosso prior. Então, com isso, usando a metodologia que eu discuti anteriormente, eu consigo refinar a posição da estrela
a posição do planeta e também definir um semi-eixo provável para esse sistema, dada a condição de estabilidade que a gente colocou. Então, aqui eu tenho, para a estrela, eu consegui refinar aqui, eu encontro, então, a posição de uma unidade astronômica com essa incerteza. Para a posição do planeta, eu encontro 3,8 com essa incerteza. E para o semi-eixo, eu encontro 3,6 com essa incerteza. Aqui agora é a solução A para o caso do prior gaussiano. Como pode ver aqui nos gráficos, nota-se que não há uma mudança significativa também para as massas, colocando o prior gaussiano. E agora, para a posição, colocando o prior gaussiano, você não tem uma mudança significativa para a posição da estrela, mas você tem para a posição do planeta e para o semi-eixo. Aqui é a solução B é uma solução do tipo S. Então, no caso dela, só me interessa a posição, porque não é a solução do tipo S, a posição e o semi-eixo são equivalentes, são a mesma distribuição. No caso da solução B prógrada e prior uniforme, as massas dos sistemas também não sofrem alteração significativa, então eu não consigo refinar a massa. Já a posição sofre uma mudança significativa, então eu consegui refinar as posições. No caso do prior gaussiano, novamente, para as massas, você não vai ter uma mudança significativa para a massa da estrela secundária, para a massa do planeta, e você vai ter uma mudança significativa para a posição. Então a gente refinou as posições. No caso da solução C, ela vai ser similar à solução A. No prior gaussiano também vai ser similar à solução A, então a gente refina as posições. No caso da solução D, ela vai ser uma que vai ter uma diferença, porque você vai ter uma mudança significativa para as massas da estrela principal, mas não vai ter uma mudança para a massa do planeta. Então a gente aqui consegue encontrar refinar um dado para a massa das estrelas. No caso, quando o prior gaussiano, você vai ter uma variação significativa para a massa da estrela principal e para as posições. Na solução A agora, prógrada prior uniforme, a gente tem um resultado similar aos dados apresentados pela solução prógrada, no caso da solução retrógrada. A diferença vai acontecer aqui no caso da posição da estrela. A gente não consegue ter uma mudança significativa na posição da estrela, considerando a condição de estabilidade. No prior gaussiano, ele acaba sendo similar ao prior uniforme também, sem variação significativa na massa. Porém, a gente também não vai ter uma variação da posição significativa da posição da estrela secundária. A solução B do prior uniforme retrógrada, ela é similar à solução B da órbita retrógrada. No caso do gaussiano, também se mantém similar aos resultados obtidos para a órbita prógrada. A solução C, prior uniforme, vai manter, no caso da órbita retrógrada, um resultado similar para a órbita prógrada. No caso da retrógrada com prior gaussiano, a gente vai ter uma variação aqui da massa da estrela principal, então ele acaba divergindo do resultado apresentado para o prior uniforme e para a solução prógrada. No caso da retrógrada, a gente vai, do caso da solução D, é similar ao caso da órbita prógrada. E no caso do gaussiano, também vai ser similar ao resultado apresentado até agora para a solução D. Com isso, eu construo aqui, fazendo todas essas contas, a minha tabela de resultados para o meu trabalho. Aqui você tem, nessa tabela de cima, eu tenho os priors uniformes, os resultados apresentados pelo Kuang e os meus resultados que eu obtive a partir dessa análise. Então, você consegue ver aqui, para a solução A, que há um refinamento dos dados da estrela. Colocando a condição de estabilidade, a gente encontra que é mais provável que essa estrela seja mais próxima da estrela principal do que os dados dados pelo Kuang,
e a gente encontra uma incerteza menor também, então reduzindo esse intervalo de incerteza do artigo. A gente encontra aqui para a posição do, do planeta um valor médio maior e a gente encontra uma redução bem significativa da incerteza, que a gente sai do intervalo de 1,3 a 1,8 para 0,9 a 1,1. E no caso do praia uniforme, no caso do praia uniforme, independente do tipo de órbita, a gente consegue refinar a posição do planeta e encontrar um semi-eixo provável. No caso do Prior gaussiano, a gente encontra um refinamento também para a posição do planeta em todas as soluções, ou seja, a condição de estabilidade ajuda a gente a refinar a posição do planeta, e é uma pequena variação na massa da estrela principal. Porém, na solução a gente não consegue, então não podemos concluir que há um refinamento da massa com essas condições de estabilidade. Então, as conclusões que a gente chega desse trabalho é que, como resultado principal, é que adicionando condições de estabilidade para o sistema, a gente é capaz de refinar a posição do planeta e, além disso, a gente vai encontrar condições orbitais para que aquele sistema exista. Dado, se você coloca a estabilidade, como eu mostrei, a gente consegue refinar a posição e encontrar um semi-eixo, dado o nosso modelo. Então, a partir disso, a gente tem como perspectiva futura expandir o modelo, porque nesse modelo trabalhado aqui, a gente coloca a variação, a gente coloca o ângulo de linha divisada fixo e as excentricidades da órbita circular. Então, no futuro, a gente vai estudar o quanto o ângulo de divisada vai afetar essa estabilidade do sistema, e a gente vai colocar essa excentricidade das órbitas iniciais também para ver o quanto isso afeta. A outra perspectiva é a gente construir o mapa a partir dos parâmetros de lenteamento. Porque aqui a gente pegou os parâmetros descobertos pelo Kuang, que é os parâmetros que ele dá no artigo. E a nossa ideia é partir a partir dos lados de microlenteamento, porque aí, se a gente tiver dados de observação de microlenteamento, a gente consegue construir essa dinâmica já direto, sem precisar encontrar os parâmetros físicos. E também testar outras condições de estabilidade, porque a gente aqui testou, a única coisa que a gente testou aqui é se esse sistema ele está ligado gravitacionalmente. A gente não testou o quanto essa órbita está variando a partir da condição inicial, que também pode ser um outro parâmetro de estabilidade a ser testado. E para isso, a gente talvez também tenha como perspectiva futura utilizar técnicas computacionais como o machine learning, porque o machine learning ele representa, tem se mostrado promissor para poder gerar esse tipo de mapa de estabilidade, quando você tem vários parâmetros. E depois que a gente refinar essa modelagem toda, é aplicar esse modelo para todos os sistemas binários identificados por microlenteamento. Então a gente quer pegar esse modelo e expandir ele para todos os sistemas binários. Então essas são nossas perspectivas futuras. Obrigado. Acabou a minha apresentação. Eu queria agradecer a banca por aceitar o convite para participar, agradecer e algumas outras pessoas que está escrito aqui nessa lista de agradecimentos.